Eu sou o aluno Luiz Antônio, do Polo de Campo Grande, e eu vou apresentar uma aula expositiva sobre números complexos, que é um conteúdo visto no terceiro ano do ensino médio. Então vamos lá. Números complexos. Para começarmos o nosso estudo, o aluno precisa entender o que motivou a matemática a desenvolver um novo conjunto numérico, tá? Que é a resolução de raízes negativas. Por exemplo, situações como essa, elas não são viáveis no conjunto dos números reais, porque se eu for pensar dentro de um conjunto real, não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo resulte em menos 16, tá? Então Rafael Bombelli, ele define lá no século XVI a unidade imaginária. Que ficou convencionada em representar por I, tá? I ficou sendo definido como sendo a raiz de menos 1. Então, essa raiz de menos 16, ela não existe em reais. Porém, ela vai começar a fazer sentido dentro do conjunto C. O seu cálculo ficará menos 16 é a mesma coisa que raiz de 16 que multiplica menos 1. Aplicando operações com radicais, eu posso desmembrar o radicando, ficando raiz de 16 vezes a raiz de menos 1. Como a raiz de 16 agora é um número fácil de ser obtido, porque está dentro dos reais, isso gera o valor 4, porque 4 vezes 4 dá 16. E a raiz de menos 1, ela vai recair na própria definição, que é I. Então, a raiz quadrada de menos 16 vai ser 4i. O número complexo, ele apresenta uma forma algébrica. Se eu chamar o número complexo de Z, dizemos que Z é formado por duas partes. Uma parte real, A, e uma parte imaginária, que eu vou chamar de BI, tá? Todo número complexo, ele pode ser representado neste formato. Então, por exemplo, se eu tenho Z igual a 4 mais 3i, 4 fica sendo a parte real de Z, e o 3 fica sendo a parte imaginária de Z. Bom, como se trata de uma álgebra, tá? Os números complexos, eles também apresentam propriedades operatórias, ou seja, eu posso realizar soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Então vamos dar uma olhadinha nas operações em Z. Operações em Z. A soma. Como é que eu posso efetuar uma soma entre dois números complexos? O raciocínio é o seguinte: eu vou somar a parte real do primeiro com a parte real do segundo, a parte imaginária do primeiro com a parte imaginária do segundo. Então, se eu tomar dois números complexos, Z1, A1 mais BI, B1, Z2, A2 mais B2i.
Se eu quiser estabelecer uma soma entre o primeiro número complexo e o segundo, eu vou ter que fazer A1 mais A2 mais B1 mais B2 vezes I. De forma análoga, se eu quiser estabelecer uma subtração, eu vou tomar dois números complexos, Z1, definido como sendo A1 mais B1i, e Z2 como sendo A2 mais B2i. Se eu quiser Z1 menos Z2, isso vai ser igual a A1 menos A2 mais B1 menos B2 vezes I. De forma análoga, eu posso também estabelecer a multiplicação. Tá? Eu vou considerar os mesmos números complexos. Z1 é A1 mais B1i, que multiplica Z2 aqui eu vou realizar uma velha propriedade algébrica chamada distributiva. Então eu vou fazer A1, A2 mais A1, B2i, esse com esse com esse, esse com esse com esse. Então nós temos A1, B2i mais B1i, A2 mais B1, B2, lembrando da propriedade da potência. I vezes I, eu estou multiplicando potências com a mesma base, ou seja, eu repito a base e somo os expoentes, I ao quadrado. A1, A2. Uma coisa interessante é que o termo I ao quadrado, ele não faz parte da forma algébrica do número complexo. Se nós lembrarmos aqui, ó, como foi proposto, o número complexo, ele apresenta a forma A mais BI. E aquele I ao quadrado ali, ele está destoando um pouquinho da forma algébrica. Então, o que se faz? Ora, como foi definido que I é a raiz de menos 1, então I ao quadrado vai ser menos 1. Então, através de uma substituição simples, eu vou remover aquele I ao quadrado, fazendo a substituição por menos 1. Vai ficar assim, ó. A1, B2i mais B1i, A2 menos B1, B2. Portanto, Z1, Z2 vai ficar igual, ó, esses dois termos aqui, eles constituem a parte real do número complexo. A1, A2 menos B1, B2
Colocando o I em evidência, nós temos A1B2 mais B1A2 multiplicado por I. Dando continuação, eu vou definir agora a divisão. A divisão em complexos. Só que para eu realizar a divisão, eu preciso de um conceito anterior chamado conjugado. O conjugado, ele é representado simbolicamente assim, ó. Z barra, lê-se Z barra. O que é o conjugado de um número complexo? Se eu tomar um número complexo como sendo A mais BI, o conjugado desse número complexo é o próprio número complexo, porém trocando o sinal da parte imaginária. Pronto. Então, o conjugado, recapitulando, o conjugado é o número complexo com o sinal da sua parte imaginária trocado. Se for menos, vai virar mais, se for mais, vai virar menos. Diante desse conceito, eu posso agora estabelecer a divisão. Então, vamos tomar aqui dois números complexos, Z1 igual a A mais BI, Z1 igual a A1 mais B1I, Z2 igual a A2 mais B2I, e eu quero saber quanto equivale Z1 sobre Z2. Z1 vai ficar A1 mais B1I, e o Z2 vai ficar A2 mais B2I. Para eu dividir números complexos, eu preciso multiplicar embaixo e em cima pelo conjugado do denominador. Então eu vou multiplicar por A2 menos B2I e em cima também A2 menos B2I. Vou continuar agora nessa coluna aqui do meio. Analogamente à multiplicação de números complexos, eu vou estabelecer aqui a propriedade distributiva. A1, A2, A1, B2I, menos A1, B2I, A2, B1I, e B1, B2 e ao quadrado. Menos, né? Respeitando a regra dos sinais, mais com menos dá menos. B1, B2 e ao quadrado. Sobre. O denominador é um pouquinho mais fácil, porque eu posso me valer de uma propriedade dos produtos notáveis. Aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Então é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Eu também poderia estabelecer aqui a propriedade distributiva, que eu iria encontrar o mesmo resultado.
A1, A2 menos A1, B2 e mais A2, B1 e, olha lá, o I ao quadrado, eu vou fazer a remoção dele porque I ao quadrado é um termo que, embora ele tenha aparecido, mas ele não faz parte da forma algébrica. A forma algébrica, lembrando, tem que ser A mais BI. Então eu vou substituir o I quadrado por menos 1. Só que menos 1 com menos vai ficar mais. Então mais B1, B2. Sobre A2 ao quadrado menos B2 ao quadrado, que multiplica menos 1. Regrinha dos sinais, menos com menos dá mais. Agrupando as partes reais e as partes imaginárias, nós temos que Z1 dividido por Z2 vai ser igual a A1, A2 mais B1, B2. Colocando aqui o I em evidência, nós vamos ter A1, B2 mais, aqui é menos, né? Mais A2, B1 vezes I. Ou seja, propositalmente, mantendo sempre a forma algébrica, respeitando sempre a forma algébrica, tá? Nosso próximo assunto vai ser como representar o número complexo num plano cartesiano, tá? Esse tópico ele é conhecido como plano de Argand-Gauss. Plano de Argand-Gauss. Lembrando lá da antiga 7ª série, que agora é o 8º ano, o plano cartesiano ele é um sistema constituído por dois eixos, um eixo horizontal, denominado eixo das abscissas, e um eixo vertical, chamado eixo das ordenadas. O número complexo, que vimos que Z é igual a A mais BI, a ideia agora é transformar esse número complexo numa coordenada cartesiana, tá? Ele agora passa a ser um ponto não fixo, ou seja, a ideia é fazer com que esse ponto se movimente por todo o sistema cartesiano. Por isso que ele é chamado, por alguns autores, como afixo, ou seja, ele não fica fixo, ele não fica parado, ele é um afixo. A abscissa de Z é a parte real do número complexo, então aqui fica sendo A. É a localização de Z em X. Ele também vai ter uma localização de Z em Y, que vai ser a parte imaginária, o B. Outro conceito também é a distância da origem do sistema até o ponto. Isso é chamado de ρ, essa letra grega aqui que parece um P, né? Com a perninha aqui tortinha. E eu vou definir também um ângulo, tá? Que vai ser θ. Θ, ele sempre vai efetuar rotação
de X para Y, que é o sentido horário.